Dificuldades para interagir socialmente, desafios para se concentrar. TDAH ou autismo? A entrevista hoje é com a psicóloga Ariane Bizarri, mestre em Ciências da Saúde, especialista em neuropsicologia aplicada a crianças e também terapia cognitivo-comportamental. A Ariane já esteve aqui falando sobre sexualidade, né, Ariane? Então, bem-vinda novamente aqui ao Pode Falar, Mãe. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Que bom, vamos lá. A gente começa explicando, então, acho interessante o conceito mesmo de cada um, né? Então, vamos começar pelo TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que isso significa? Ok, maravilha. Bom, então essa é uma condição, né, que está num quadro chamado transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, há um atraso nesse processo cerebral da criança. Então, algumas funções precisariam entrar em desenvolvimento, mas estão em atraso, né? Então, destaco a principal, que recebe o nome de funções executivas. Então, é uma parte frontal do cérebro que entrega para cada um de nós. Então, a capacidade de atenção, de planejamento, de organização, de sermos mais flexíveis cognitivamente, né? Então, engloba aqui diversas características. Há um atraso nessa parte, né? Interessante que existe um pesquisador muito famoso, Barkley, é o que mais estuda TDAH de forma mundial, né? O que ele nos diz? Que esse nome deve passar por uma mudança. Ele sugere que ele seja rebatizado, né, com o nome de transtorno de déficit da autorregulação, seria um TDAH. Por quê? Por mais incrível que pareça, a desatenção e a hiperatividade são sintomas secundários do TDAH. Quem tem TDAH tem uma dificuldade persistente em algo chamado regulação emocional. Então, esse sujeito se desregula emocionalmente com mais facilidade, o que vai fazer com que ele não mantenha a concentração ou que se torne um pouco mais hiperativo, né? Então, quando definimos TDAH hoje, claro que vamos falar, né, de crianças que têm um pouco mais de dificuldade de manter-se, então, engajadas, concentradas e que podem também manter uma certa inquietude um pouquinho maior, né? Mas é importante também destacar, né, que provavelmente, né, daqui a alguns anos esse nome vai passar por uma mudança, né, onde vamos falar um pouco mais de TDAH, transtorno de déficit da autorregulação. O que é diferente da simples hiperatividade. São coisas diferentes mesmo. TDAH é uma coisa, a hiperatividade é outra, é isso? Perfeito. Então, o TDAH é um diagnóstico e a hiperatividade é um sintoma que pode estar presente em muitos quadros. Então, eu posso ter momentos de hiperatividade num transtorno bipolar, inclusive no autismo. Falando um pouquinho do autismo, seria também um reflexo nessa parte cognitiva, que a gente pode dizer? Podemos sim, né? Especificamente uma parte do cérebro que conduz a nossa cognição social, né? O que é a cognição social? É entender contextos, como eu devo me comportar, fazer a leitura do outro sem o outro me falar, né? O que provavelmente está acontecendo. Então, por exemplo, se você manda um sinalzinho aqui para mim agora, eu posso entender que não está muito agradável, que eu tenho que mudar a minha conduta. É a minha cognição social que me entrega a possibilidade de pensar, a Larissa está achando que não está adequado. Então, esse entendimento, a leitura, né, um pouquinho do que o outro está percebendo, do que o outro está sentindo, é muito falho em quem tem TDAH, né? É um dos critérios, né? Mas é claro que nós temos, então, um manual diagnóstico, que é o DSM-5-TR. É por lá que nós fazemos todos os diagnósticos, né? Quando olhamos no autismo, além dessa circunstância, nós temos também dificuldade de comunicação social, dificuldades de linguagem, geralmente a fala é um pouquinho mais atrasada. São pessoas que têm também padrões mais restritos, mais repetitivos, têm dificuldades sensoriais. Então, nós vemos crianças, por exemplo, que comem apenas um tipo de alimento, ou que são muito sensíveis à luz ou ao som muito alto, né? Então, tem uma série de critérios do DSM-5-TR que vai fazer com que o clínico olhe para esses critérios e tente encontrar no paciente esses critérios, né? A grande dificuldade é que nem sempre nós encontramos de uma forma rápida, né? Então, um diagnóstico muito bem elaborado requer tempo. Com frequência nós vemos pais e mães, né, querendo isso em uma primeira consulta. Eu, enquanto psicóloga, que faço também esses diagnósticos, eu, na minha categoria de psicóloga, digo, é impossível. Alguns sintomas vão aparecer com o tempo, né, e precisam de uma análise bem minuciosa do clínico. E pelo que eu li um pouquinho, principalmente no caso do autismo, o bebê já com poucos meses já pode apresentar alguns sinais, o que já não acontece com o TDAH, é isso? Perfeito. Justamente
por esse campo da linguagem do autismo, né? A linguagem não tem a ver apenas com essa comunicação falada, né? Mas nós somos seres sociais, então geralmente o bebê tem dificuldade de olhar para a mãe, né? A gente vê algumas alterações no choro, que pode ser em excesso também, dificuldade de aceitar o outro, que não seja o núcleo familiar. Então, essa forma de comunicação geralmente é um pouquinho mais alterada nos bebês, enquanto TDAH, com frequência, nós vemos lá na pré-escola ou no primeiro aninho do ensino fundamental, né? Quando as exigências ambientais começam a acontecer, geralmente essa desatenção e essa hiperatividade fica um pouco mais prevalente, né? Quando seguimos o critério diagnóstico do DSM-5, lá está postulado que são 6 aninhos, mas a gente já consegue também ver sintomas antes, né? Para ambos, o diagnóstico é um pouco mais tardio, né? Por mais que a gente tenha já esses primeiros sinais, pelo que eu entendi, também é lá por pelo menos 3, 4 anos de idade é que pode se cravar um diagnóstico, é isso? Geralmente sim. Alguns casos de autismo, né, em bebês, a gente consegue diagnosticar, né? São os casos um pouquinho mais severos, né? Já que nós passamos pelos níveis do autismo, né? O autismo é um pouquinho mais grave, a gente consegue desde cedo, né? Mas nós temos situações bem específicas em quadro de meninas. Meninas é um pouquinho mais difícil para a gente diagnosticar autismo. Então, mesmo acompanhando em terapia, mesmo avaliando, a gente consegue dar o diagnóstico um pouquinho mais adiante. Tem até algumas pesquisas que mostram que diagnósticos em meninas vêm em torno dos 16 anos, quando é um diagnóstico do nível 1, porque ela consegue camuflar. É difícil social, mas ela consegue camuflar algumas coisas. Então, para que eu dê um diagnóstico a alguém, eu preciso preencher todos os critérios desse manual diagnóstico. E, às vezes, esses sintomas precisam de desafios ambientais, para que, então, eu consiga entender e encontrá-los. A gente consegue explicar o motivo dessa diferença do diagnóstico de um menino para a menina? Por que a menina demora mais? Porque, geralmente, ela consegue camuflar um pouco mais. Ela disfarça, né? A menina é mais esperta, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Desde sempre, puxando o saco para a mulherada aqui. Mas agora, então, falando sobre ainda o diagnóstico, são vários profissionais envolvidos nesse diagnóstico ou é basicamente um psicólogo que pode, de fato, cravar aí do que se trata? Joia. Nós precisamos realmente do médico, né? Esse profissional não pode ser excluído, então, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, né? Os psicólogos entram muito com as avaliações neuropsicológicas. Então, nós temos testes padronizados que nós avaliamos certinho todos os marcos do neurodesenvolvimento. Então, veja, uma avaliação demora em torno de 2 meses, 2 meses e meio, para que a gente consiga observar um pouco mais esses sintomas. Então, com frequência, nós somos convidados, né, por psiquiatras infantis ou neuropediatras para ajudar nessa análise, mas o diagnóstico final precisa ser do médico. Entrando aí, então, agora no quadro das diferenças e semelhanças, né? Realmente é um diagnóstico que pode ser confundido com facilidade, por quê, né? O que tem de semelhante entre os dois transtornos? Eu acho que o primeiro ponto para ser destacado é que quem tem autismo tem uma possibilidade de 50% a 70% de também ter TDAH. Então, são 2 diagnósticos que raramente ocorrem de uma forma isolada. São diagnósticos que com frequência ocorrem de forma comórbida, né? Então, a desatenção, então, é um sintoma. Então, a desatenção está presente, né, nos quadros de autismo, assim como está no TDAH. Eu citei que o TDAH tem uma forte desregulação emocional. Com frequência a gente vê isso também nos quadros de autismo, tá? Mas a maior semelhança se dá pelo fato da coocorrência. Então, é muito comum eu ter comorbidade, principalmente pelo TEA. Se eu tenho TEA, eu tenho uma grande chance de ter TDAH. Tá? E também, se eu tenho TDAH, eu tenho uma possibilidade maior de ter outros transtornos, não especificamente o autismo. Mas raramente o TDAH ocorre de uma forma isolada. Então, é muito comum TDAH com transtorno ansioso, transtorno depressivo, e na vida adulta isso pode virar outros transtornos. Transtorno de uso de substância, transtorno bipolar. Tá? Ambos não são curáveis, né? É importante a gente deixar isso claro. Isso vai ser para o resto da vida, por isso a importância, né, a necessidade de ter um acompanhamento, de ter um tratamento. Perfeito, é uma condição, tá? Dependendo do grau, do nível, a gente tem uma remissão significativa na vida adulta dos sintomas. Quando esse sujeito entrou em processos terapêuticos, fez todo o trabalho, o tratamento que é adequado, há uma grande chance de remissão dos sintomas, né? Ou seja, provavelmente eu sofrerei menos as consequências desse quadro.
Tá? Mas, de fato, não são quadros curáveis, não somem. Da mesma forma que ninguém se torna, né, autista e TDAH na vida adulta. Perfeito. Falando um pouquinho das diferenças, que acho que é importante, né, para os pais que estão nesse momento de dúvida, né, se são, de fato, 2 diagnósticos ou um só. Existe alguma coisa, assim, algum sintoma que você fala, esse aí é bem característico do transtorno do espectro autista, por exemplo, ou do TDAH, né? Não sei se é você que vai me dizer melhor. Tem alguma diferença relevante na hora desse diagnóstico? Temos. Quando falamos do TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, nós temos então uma dificuldade significativa na cognição social, que eu vou chamar aqui de teoria da mente, né? Então eu sou muito voltada para mim, eu tenho muita dificuldade de perceber o outro. Esse é um critério muito importante no autismo. É aquela criança que brinca mais sozinha, que é mais introspectiva, que tem dificuldade de fazer amigos, é isso? É isso, e é tudo muito mecânico, né? Então, por exemplo, você pode perguntar, qual é o seu nome? É João. Não desenvolve, a conversa não é uma conversa fluida, é muito travada, então essa linguagem está em atraso nesse cérebro do TDAH. Né? A dificuldade de olhar nos olhos. Do TDAH ou do autismo? Do autismo, do autismo, perdão. Imagina. Então, essa dificuldade da linguagem também é algo muito persistente, né? Então, o atraso na fala é uma característica importante também do autismo. Agora, do TDAH, eu costumo dizer para os pais que um critério importante, não adianta dizer, olha, meu filho não se concentra ou meu filho é muito hiperativo. Se a gente olha os critérios do DSM-5, a gente vai se identificar com vários do TDAH. O ponto-chave é você entender como seu filho lida com as emoções. Será que por uma coisa pequena, ele tem uma certa mudança de humor e é muito brusca, e aí então ele não foca no que deve fazer? Então, me diga primeiro como é a regulação emocional do seu filho. Coisas pequenas fazem com que ele tenha certas explosões? Por exemplo, vamos citar um exemplo que eu acho legal, na prática, assim, o que você sente dos pacientes? Então, a mãe está estudando ali com o João, né? E o João está com muita dificuldade para estudar, né? E aí, o João, se ele tem TDAH, ele tem que tipo de comportamento, né? O que eu poderia dizer aqui, né? Ele vai ter algumas crises mais explosivas, né? Talvez vai dirigir até ofensas à mãe, não vai conseguir fazer nem metade daquela lição se a mãe não fizer com ele, né? Então, é tudo muito desproporcional. Uma tarefa que poderia durar 20 minutos, uma lição de casa, eu tenho relatos de mãe que ficam uma tarde inteira tentando fazer a lição de casa, porque ele se desregula, né? Então, é uma tarefa que não é prazerosa, o que não é prazeroso, eu preciso fazer um esforço maior para me engajar, mas o TDAH não consegue. Não seria uma simples falta de paciência ali, né? Seria uma reação exagerada que demora para ser contornada, isso? Isso. Ele demora a voltar ao estado calmo, a fazer novamente, a tentar novamente. Exatamente. Qualquer um de nós, né? Quando a gente se propõe a fazer algo que não é prazeroso, vai ser desconfortável. Mas eu consigo fazer um esforço para me engajar naquilo. O esforço do TDAH é muito maior. E quando se trata de uma criança, conseguir esse nível de esforço é muito difícil. Sim. E aí, muitas vezes, entra a necessidade da medicação. Tem que ser medicado, então, é importante. Ou depende do nível? Depende do nível. Eu tenho casos de TDAH que são tratados apenas com a terapia, mas outros casos não. A gente vai precisar aí dessa análise médica para essa parte do tratamento também. Perfeito. E essa questão social, então, é uma coisa mais do autismo, como você disse, e aí o TDAH entraria nessa questão mais das reações, Mas né? as reações, né? E não existe também eu ser autista ou TDAH apenas dentro da minha casa. Ou seja, eu ter dificuldades apenas nas relações ali com os meus familiares, ou eu ter crises ali em momentos em que eu me desregulo do quadro do TDAH. São quadros que precisam aparecer nos ambientes por onde a criança passa. Isso é um critério diagnóstico, né? Então, eu tenho que ter alterações em casa, no ambiente social, no ambiente escolar. É muito frequente a gente encontrar pais que nos trazem relatos que são muito parecidos com autismo e TDAH, mas a gente vai examinar, não aparece em nenhum outro contexto. Então, é algo da dinâmica familiar que vai precisar ali de um manejo. É aquela famosa criança que é outra em casa, né? Na escola, né? A gente brinca, às vezes acha que o comportamento está exagerado ali com a gente, mas é importante então investigar como está em outros ambientes, como a escola, por exemplo. Acho que é um grande termômetro aí, excelente, né? Nesse ponto. Eu adoro essa palavra. A escola é um grande termômetro. Sempre que possível,
gosto de ir até a escola, observar como a criança interage com os pares e fazer uma observação do contexto real mesmo. Sim. E aí, essa questão de ser agitado, impulsivo, também está mais relacionada ao TDAH ou entra nos dois diagnósticos aí? De critério base, isso está mais relacionado ao TDAH, quando a gente vai olhar os critérios, né? Mas volta naquela situação, é muito comum eu ter autismo e TDAH, mas aí seria uma parte do TDAH. Como se crava o diagnóstico? Porque eu fico pensando aqui, eu falo, gente, mas é um universo tão amplo, né? Assim, é o que você falou, a gente tem que considerar tantas coisas, tantos contextos, comportamentos. O que define, assim, aquele momento que você fala, não, é isso, são... Como você disse, claro, não dá para ser em uma única consulta, uma única sessão, mas o que leva, né, o médico a cravar esse diagnóstico? Quando ele encontra todos os sintomas. Então, vamos pensar no diagnóstico de autismo, né? Por aquele manual, nós temos critérios que são chamados de critérios A e critérios B. Dentro de critério A, nós temos 3 tipos de situações. Eu preciso encontrar esses 3 tipos de situações, que aqui está listado, né? Então, as dificuldades de comunicação social, de reciprocidade emocional. E no outro critério, que é o critério B, nós temos mais 4 situações e eu preciso encontrar pelo menos 2. E aqui eu me refiro a padrões restritos, crianças que têm então aquelas dificuldades sensoriais e outras situações. Enquanto eu não encontro pelo menos então 2 critérios do diagnóstico B e 3 critérios do A, não é autismo. E é muito comum, então, uma pessoa ter apenas algumas características daquele transtorno, mas não ter o transtorno. Então, eu tenho comportamento ou características do transtorno, mas eu não tenho o transtorno. É muito comum. E isso em todo o diagnóstico mental. E aí existe um tempo limite? Estou perguntando, eu aqui como leigo ouvindo isso, fico pensando, então, vamos supor, eu vou determinar aí um prazo, em, sei lá, 1 ano de tratamento, eu não encontrei outras características, ou não é bem por aí? Estou sendo prática demais. É um tempo considerável, um tempo bom, né? Não é para demorar muito mais do que isso, a não ser quando eu esteja falando, então, dos bebês, né? Mas lá vamos falar de idade, eu acho que fica um pouquinho mais fácil para eu te responder essa pergunta, né? Com 7, 8 aninhos, a gente já consegue ver muitos sintomas. Eu acho que tem mais essa questão rápido, né? Mais rápido. Acho que essa questão da idade é muito importante, onde o meu paciente vai precisar viver alguns desafios para ver se ele tem aquelas habilidades ou se ele não tem aquelas habilidades ainda desenvolvidas. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, ou isso é indiferente quando a gente fala desses 2 transtornos? Quanto mais cedo, melhor. Então, acabamos de dizer que alguns diagnósticos são demorados, mas isso não faz com que eu não veja sintomas. Então, nós colocamos assim, né? A possibilidade diagnóstica de TDAH, a possibilidade diagnóstica risco para autismo. Enquanto isso, eu vou tratando esses sintomas que eu encontrei. Sim. A gente não espera, né? Eu não espero tudo se desenvolver. Todo... Quanto mais cedo, melhor. Melhor o quê? O que chamamos de prognóstico, que é o caminho da doença. Então, dá a possibilidade do sujeito se tornar mais funcional e sofrer menos com as condições dos quadros. Perfeito. E existe algum erro comum, assim, dos pais que é importante a gente trazer como alerta, por exemplo, assim, de sintomas que podem ser confundidos com outras coisas, dependendo do pai ou a mãe? A gente tem um pouco isso também, né? Quando é filho nosso, você fala, não, ele não tem, né? Assim, os pais têm uma tendência a negar, né, a situação. Até rola, às vezes, preconceito na família, fica com medo. Tem alguma coisa, assim, que os pais costumam fazer de errado, por exemplo, demorar, né, para procurar uma ajuda? Você nota, assim, situações que serviriam como alerta, assim, para os papais de primeira viagem e que não tem, né, também, de repente, contato com outras crianças próximas, não tem uma referência, né? Eu noto, sim. E eu quero voltar num tema muito importante que é a escola. A escola, de fato, é um verdadeiro termômetro. Geralmente, as professoras avisam, alertam os pais, né? O professor é um profissional que está ali, né, com mais 20, 30 alunos e consegue perceber muito bem as diferenças. Então, ficar atento ao que a escola diz. Nesse sentido, eu vejo muita recusa dos pais, né? Em entrevistas a gente percebe, a escola desde o ensino pré já fez alguns alertas, né? E pai e mãe acabaram refutando. Esperar a criança se desenvolver, então aquela história, eu vou esperar um pouco mais, é criança, vai se desenvolver, a gente não trabalha mais com esse tipo de entendimento, né? Então, qualquer atraso na fala, atraso na comunicação, sim, deve procurar um médico, mas eu gostaria também de colocar um outro lado que a gente
gente vem percebendo na clínica também, né? Então, você me traz agora que as pessoas refutam muito o diagnóstico, mas pela primeira vez a gente está observando nas clínicas o contrário. Pessoas que não têm o diagnóstico e quando saem, né, por exemplo, com um laudo de que o filho não tem um diagnóstico, refutam. Dizem que não, porque o meu filho tem TDAH, o meu filho tem autismo, eu já li sobre isso, eu sofro muito com ele, né? Então, pela primeira vez, parece que nós vivemos uma era chamada, vou pegar o TDAH-like, onde as pessoas querem um TDAH para justificar o motivo das coisas, né? Mas querem se apegar a alguma justificativa para aquele comportamento que não está agradando, vamos dizer assim. E nós que trabalhamos em clínicas, nós vivemos o quê, né? Muitas vezes a busca por um papel. Então, meu filho não tem, mas você pode escrever no papel que meu filho tem TDAH, que tem autismo. Então, a busca por uma justificativa totalmente infundada. Infelizmente, tem uma crescente muito grande por esse olhar também. Então, para os pais que não têm, como eu disse, né, muitas referências, alerta para a fala, atrasos no geral, como você disse, mas acho que principalmente a fala, isso. A fala no autismo, essa dificuldade de perceber o outro também é muito forte ali no autismo. O TDAH geralmente se destaca mais pela hiperatividade, então uma inquietude muito grande da criança, né? É importante a gente comentar também que existem tipos de TDAH. O TDAH pode ser um TDAH desatento, onde a criança só é desatenta. Pode ser um TDAH hiperativo, onde ela não é desatenta, mas ela é hiperativa. Ou pode ser um TDAH combinado. E o TDAH desatento, geralmente é esse que demora um pouco mais para chegar na clínica, né? E de novo com meninas, tem um diagnóstico mais tardio de meninas desatentas, porque elas camuflam um pouco mais. Entendi. Perfeito. Algum recadinho aí final que eu não perguntei, que você acha importante a gente deixar como alerta aí para os papais que estão nessa busca pelo diagnóstico? Eu acho que a mensagem principal né, considere as fases do desenvolvimento. Hoje nós temos muitas informações e nós temos sim marcos que a criança precisa atingir. Né? Quando a criança não atinge, a gente vai sim começar a pensar o que está acontecendo. Nem tudo é diagnóstico, E pode ser que um processo de intervenção com um psicólogo, às vezes com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, vai fazer com que essa função ou esse atraso consiga seguir num percurso mais natural. Né? Então, ficar muito atento e alerta aos atrasos. Esses marcos que você falou é importante, já ouvi até de vários profissionais que passaram por aqui, porque tem aquela questão do cada criança tem seu tempo, né? Que às vezes os pais se apegam muito a isso e realmente, de fato, a gente não pode seguir à risca, mas eles são importantes para a gente ter esse parâmetro, né? Para a gente ter essa comparação, ter pelo menos uma ideia do que deveria estar acontecendo naquele momento de vida. Né? E quanto mais eu demoro, mais eu aumento a possibilidade de ter outros transtornos. Então, quanto mais cedo eu trato de fato o que surge, um TDAH ou um TEA, né? Se eu espero os 10, 11 anos do meu filho, a chance dele ter outros transtornos, ela é muito maior. Então, quanto mais cedo, melhor. Perfeito, Ariane. Muito obrigada mais uma vez pela presença, pelo papo gostoso. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima. Até.